Vamos falar aqui na sistematização da ex-quilo antigo self-service. Restaurante precisa ressuscitar após o período da pandemia Covid. A sistematização está pedindo para a gente construir uma metodologia baseada no framework Scrum que seja aderente às características na empresa, focando na otimização dos principais processos da ex-quilo antigo self-service. Porém, a pesquisa diz que mais ou menos 72% dos estabelecimentos relataram estar com dificuldade para honrar pagamentos como impostos, aluguéis e débitos a fornecedores. Ou seja, então tem que dar uma revirada na empresa, criar um novo norte, um novo negócio, padrão de negócio para poder melhorar a situação dela. Bom, então para usar o Scrum, vamos falar um pouco do que é o Scrum. O Scrum é um framework ágil de gerenciamento de projetos, que ele vai ajudar a estruturar equipes, gerenciar o trabalho, criar valores, princípios e práticas para o projeto, né? O Scrum, então, ele é um conjunto de reuniões, ferramentas, cargos que atuam juntos para ajudar as equipes a otimizar e gerenciar esse trabalho. Alguns conceitos que a gente precisa explanar antes de falar da situação da empresa são sobre as sprints, né, que são períodos determinados em que a equipe vai trabalhar para concluir a quantidade definida do trabalho. Vai definir então esses prazos, né? O backlog do produto ou do projeto, que é uma lista ordenada de tudo que é necessário para poder realizar o projeto. Esse backlog ele é gerenciado pelo PO, que é o Product Owner, né? Não sei falar. Que ele é responsável por priorizar os itens do projeto, saber qual é o valor, né? E qual a urgência para o cliente da realização desse projeto, dessas etapas das sprints. Tem o backlog do sprint, que é uma lista de itens do backlog que serão trabalhados na sprint, naquela sprint, né, que tiver no momento. Ele é definido na reunião de planejamento da sprint, onde a equipe de Scrum seleciona itens mais importantes e divide em tarefas menores. Aí vamos ter também o quadro Scrum, que é uma ferramenta visual que mostra o processo das tarefas de backlog da sprint. Esse quadro geralmente tem 3 colunas, né, a fazer, em andamento e concluído. E é isso. A reunião diária, né, que o nome já fala mais ou menos o que é uma reunião curta que deve durar no máximo 15 minutos e que deve acontecer todos os dias durante a sprint. Onde a equipe de Scrum compartilha o que fez no dia anterior, o que vai fazer hoje, quais são os bitácoras. Ali é feito todo um overview, vamos dizer assim, do que está acontecendo, para que esteja ajuda até mútua ali durante a reunião, para que não haja nenhuma barreira. A revisão da sprint é uma reunião que acontece no final de cada sprint, onde a equipe de Scrum apresenta o trabalho concluído para o PO. Retrospectiva do sprint é uma reunião que acontece após a revisão do sprint, onde a equipe de Scrum reflete sobre o processo, as práticas e relações durante a sprint. Então a gente tem a figura do PO, que eu não sei falar o nome,
do time de desenvolvimento, a gente vai ter um time de desenvolvimento, a gente vai ter a figura também do Scrum Master, que é uma pessoa que facilita e apoia a aplicação durante as sprints, né, para a equipe. O Scrum Master ele é responsável por garantir que o Scrum seja entendido e seguido. Ele tá ali ele é um facilitador, né? Ele remove os obstáculos, ele ajuda a remover obstáculos, impedimentos que afetam o desenvolvimento da equipe. Ele está ali para facilitar mesmo a vida da equipe. Então vamos lá, uma possível metodologia que a gente poderia usar para a empresa a minha ideia seria criar um aplicativo de prato feito, né? Então ali teria várias categorias de pratos para poder fazer essa empresa dar uma guinada numa novo rumo. E aí a gente poderia definir ali com o PO um time de desenvolvimento e quem seria o Scrum Master de cada projeto, que a empresa vai, no caso, implementar esse aplicativo, cada etapa do projeto, se for o caso. Então, a gente poderia definir um backlog do produto para cada projeto em si, ou para cada etapa do projeto, listando todas as funcionalidades, requisitos e melhorias que são necessários ou desejados pelo cliente. O PO, no caso, vai priorizar os itens do backlog do produto, de acordo com o valor e a urgência que o cliente está mencionando, usando critérios como importância, retorno sobre investimento e risco e dependência. Precisa definir a duração das sprints, né? Geralmente as sprints podem durar aí 1 semana, 2 ou 3, até 4 semanas, em média umas 3 semanas, logicamente que depende do projeto. Realizar uma reunião de planejamento do sprint no início de cada ciclo, né? Onde o PO vai apresentar os itens mais prioritários do backlog do produto ou do projeto naquele momento. Aí onde o time de desenvolvimento seleciona os itens que poderão ser concluídos no sprint. Esse time também ele vai dividir as tarefas menores e estimar os esforços necessários para essas tarefas. Criar um quadro do Scrum para cada projeto, usando uma ferramenta online ou um quadro físico com post-it. No caso, esse quadro deve ter 3 colunas, como eu mencionei lá antes, que seria no caso do fazer, em andamento e concluído. Aí no caso, cada tarefa do backlog do sprint deve ser representada por um cartão nesse quadro. E deve ser movido na coluna ali cada vez que tiver um progresso da tarefa, né? Uma atualização, o cartão deve ser movido. Realizar uma reunião diária todos os dias durante o sprint, onde cada membro da equipe de Scrum responde as seguintes perguntas: o que eu fiz ontem, o que eu devo fazer hoje, quais são os obstáculos ou impedimentos que eu estou enfrentando. Essa reunião diária, ela deve ser breve, focada e sincera. É aquela reunião que eu mencionei anteriormente, que vai de até 15 minutos. O Scrum Master ele deve facilitar a reunião, garantir que todos participem e ajudar a desenvolver os problemas identificados, né? Como eu disse, ele é o facilitador. Realizar uma revisão do sprint no final de cada ciclo, onde a equipe de Scrum demonstra o trabalho concluído para o PO
e os demais stakeholders que tiverem presente. A revisão do sprint deve ser uma oportunidade para obter um feedback, validar as entregas e verificar se o objetivo do sprint foi atingido. Nesse caso, o PO então deve aceitar ou rejeitar as entregas de acordo com os critérios de qualidade que ele definiu, que foi definido, previamente. A revisão do sprint também deve servir para atualizar o backlog do produto com novos itens, mudanças ou correções que possa haver. Realizar uma retrospectiva do sprint após a revisão do ciclo, onde cada equipe de Scrum ele vai refletir sobre o processo, as práticas e as relações durante esse sprint que houve. Essa retrospectiva do sprint deve ser um espaço seguro para expressar opiniões, sentimentos e sugestões. Deve ter liberdade ali para que eles possam falar. O Scrum Master ele deve facilitar a retrospectiva e estimular a participação e registrar os pontos positivos, negativos e as ações de melhoria. Bom, do que eu entendi na nossa matéria que foi dada, esses seriam os pontos pilares para a gente fazer ali o projeto, e como a gente poderia levar o projeto de acordo com a metodologia ágil Scrum. Espero ter conseguido alcançar o objetivo da tarefa e agradeço.